Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo vamos ver o que é um shapefile, para que serve um shapefile, a estrutura de um shapefile e como abrir um shapefile no QGIS. No vídeo anterior fizemos download de alguns dados vetoriais do site oficial do IBGE, organizamos o banco de dados lá na unidade C do computador, estou acessando aqui para facilitar. O nome que demos para a pasta foi esses 4As para facilitar a visualização, já que eu tenho um monte de arquivos aqui na minha unidade C. O nome da pasta foi Curso Geoprocessamento Básico no Software QGIS. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo para abrir a pasta. Aqui está o banco de dados, que fizemos o download do IBGE, que temos a versão do arquivo zipado. Eu estou mantendo aqui para caso tenha algum problema eu consiga acessar esses dados com mais facilidade, não precisar ficar fazendo download toda hora. E aqui em cima tem os arquivos dezipados e já inseridos aqui no banco de dados na raiz do computador, lá na unidade C, dentro da pasta do curso de Geoprocessamento Básico no Software QGIS. Vou dar um clique duplo aqui com o botão esquerdo do mouse para abrir o banco de dados com esses shapefiles. E aí vem a primeira parte importante. Primeiro, precisamos saber o que é um shapefile. Um shapefile, basicamente, é um arquivo em formato vetorial. Esse formato foi desenvolvido pela empresa Esri. É muito utilizado, inclusive no QGIS e em outros softwares de sistema de informações geográficas. E, basicamente, um shapefile ele é utilizado aí para representar dados vetoriais na forma de pontos, linhas e áreas, que também chamamos aí de polígonos. Então, o shapefile basicamente é isso, é um formato vetorial para fazer a representação dos pontos, linhas e áreas lá para eu conseguir visualizar, analisar, processar dentro de um SIG, né? Mas para que serve? Bom, um shapefile ele vai ter aí uma série de funções. A primeira delas é armazenar a posição, a localização geográfica, a localização espacial aí do dado, né, que eu quero trabalhar. Então, um shape ele vai conseguir armazenar essas informações. Então, nessa lógica do armazenamento, eu vou conseguir então armazenar o sistema de projeção, o sistema de coordenadas, o datum, né? Basicamente dentro do shape vai ter também um sistema de referência, né, espacial. Eu não vou detalhar cada um desses elementos ainda, porque vai ter um momento oportuno que eu vou entrar em detalhe. Mas é importante, logo de início, você saber que dentro do shape, de um desses shapefiles, que basicamente é a junção aqui desses dados que nós fizemos download, desses 5 arquivos, vai ter armazenado aí todas essas informações relacionadas ao posicionamento espacial, à localização geográfica, né? Bom, além das informações referentes à projeção, o datum, o sistema de coordenadas, né, a referência espacial, um shapefile também vai armazenar os atributos da feição, né? Os atributos de uma feição basicamente são as informações que constam lá no shapefile. Por exemplo, são ruas, são rios, são classes de uso e cobertura da terra. Então, os atributos também são armazenados, né? O que é a informação representada, que são os atributos, também vão estar armazenadas dentro do shapefile nesses 5 arquivos. Nesse caso aqui, são as bases com, ou melhor, é um shapefile com a localização dos cemitérios a nível de Brasil, né? Eu só peguei esse aqui aleatoriamente, né? Nada especial. Podemos pegar outro aqui, por exemplo, as hidrelétricas. Ó, se vocês verificarem, também são os mesmos 5 arquivos, né? Bom, já vimos então o que é um shapefile, para que serve, e agora vamos ver a estrutura de um shapefile, né? Para esses dados oficiais que estamos baixando do site do IBGE, cada shape, cada feição, cada dado representado vai ter, o shapefile vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ter 5 subarquivos.
Para determinados dados espaciais, podemos ter até mais do que 5 extensões, do que 5 subarquivos. Para esses dados que fizemos download, vocês vão poder ver que para cada shape, né, temos aí um total de 5 subarquivos. É importante você observar que para cada arquivo desse vai ter um ponto e uma extensão na frente, ponto .cpg, ponto .dbf, esse aqui é o segundo, ponto .prj, ponto .shp, ponto .shx. Podemos ter aí uma série de outros subarquivos, né? Como por exemplo XML, SBN, SBX, SPJ, nesse aqui já veio, então temos uma série de outros subarquivos. Vamos detalhar agora os mais importantes. Dessas cinco extensões, desses 5 subarquivos, sem dúvida alguma temos 3 aí que são extremamente importantes, né? Eles são obrigatórios para um shapefile. Sem um deles, não é possível nem sequer abrir o shapefile no QGIS ou em outro software de SIG, né? Quais são os arquivos? O primeiro e mais importante, né, dentre os mais importantes, é esse arquivo que termina com a extensão, o prefixo .shp, né? Essa extensão aí, basicamente, esse subarquivo vai armazenar a geometria, a forma, né, do dado espacial. Ele é um ponto, é uma linha, é uma área, ou seja, polígonos. Então, essa extensão é que vai representar aí a geometria do dado. É importante você não confundir esse subarquivo do shape com a extensão do shape. Quando a gente salva um shape lá dentro do QGIS ou de outro software de sistema de informações geográficas, a extensão do shape também é .shp. Então, só não misturar isso. Temos o .shp, que é como se fosse o formato geral que eu gero dentro do software, e aqui a extensão, que é um subarquivo, um entre os 5 desses aqui que fizemos download do IBGE, mas como já adiantei, pode ser que tenha inclusive mais subarquivos. Qual é o segundo arquivo imprescindível que não pode faltar? É esse arquivo que o prefixo ou a extensão dele termina com .dbf. O .dbf, basicamente, vão estar neles ali os dados descritivos, né? É a tabela de atributos, é essa extensão, esse subarquivo, que vai dizer qual é a informação armazenada para aquela feição. É um rio, vai ter o nome dos rios. Se for um shape dos estados, vai ter o nome dos estados, a sigla dos estados, o código. Então, basicamente, é a tabela de atributos, né? Outro arquivo extremamente importante é esse arquivo que termina com a extensão .shx, que aqui aparece como sendo o último arquivo, né? Então, o arquivo que termina com esse prefixo .shx, basicamente vai fazer a integração entre o arquivo shp com o arquivo dbf. Então, basicamente, é esse arquivo com o prefixo .shx que vai permitir essa integração, vai realizar as consultas espaciais, né? Vai permitir aí que você faça a consulta espacial dos dados que estão sendo representados. Então, esses são os 3 prefixos, né? Os 3 subarquivos indispensáveis, né? Que não podem faltar, são os arquivos obrigatórios. Então, temos o .shp, o .dbf e o .shx. Especificamente, para esses shapes que baixamos do site do IBGE, temos aí mais 2 subarquivos. Um deles termina com um .prj. Esse arquivo basicamente vai armazenar o sistema de referência espacial. Vai vir nesse arquivo aí, vai estar armazenado a projeção, a projeção cartográfica, né, que o dado foi representado, o datum utilizado, né, o sistema de referência. Então, se a projeção é geográfica, se a projeção é plana em UTM, então basicamente vai ser esse subarquivo que vai armazenar essas informações. Para encerrar
os arquivos aí, os subarquivos dos shapes que baixamos do site do IBGE. O último dele é esse arquivo que termina com a extensão CPG, né? O prefixo .cpg. Então, esse subarquivo, basicamente, ele é um arquivo opcional, né? Ele não é exatamente um arquivo obrigatório. Ele é usado aí para especificar aí as páginas de código, né, para identificação do conjunto de caracteres aí a ser usado nos dados utilizados ou representados aí no shapefile, né? Então esse é um arquivo secundário. Os mais importantes realmente vão ser os .shp, o .dbf e o .shx. Esses são os mais importantes, né? Bom, então já vimos aí o que é um shapefile, para que um shapefile serve e vimos também a estrutura, os subarquivos. Agora o que vamos ver é como vamos abrir um shapefile lá no QGIS. Para isso eu vou só acessar aqui o QGIS, eu já tinha deixado ele aberto para agilizar. Se você ainda tem dificuldade de como abrir o QGIS, nos vídeos anteriores eu mostro aí para vocês como faz isso, tá? Bom, primeiro vamos acessar aqui um novo projeto vazio e temos aí diversas formas para abrirmos aí um shape aqui um shapefile aqui no QGIS. A primeira delas, que é uma das que eu mais gosto, é aqui pelo painel navegador, né? Você pode navegar aqui ó, na barra de rolagem para acessar a unidade C. A minha unidade C já está aparecendo aqui com bastante facilidade, ó, bem no início. Eu cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse. Eu só vou esticar essa janela aqui para facilitar a visualização. Para você conseguir esticar a janela do painel, você arrasta o mouse sem clicar em nada, para aqui na parte de baixo do painel. Quando virar essa setinha para cima e para baixo, você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. Consigo visualizar agora a pasta do curso de Geoprocessamento Básico no software QGIS. Eu vou parar o cursor do mouse aqui na setinha do lado da pasta. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, perceba que o meu mouse ficou verde. Vou arrastar o mouse sem clicar em nada. Vou vir aqui na base de dados BC250, Shapefile 2021-11-18. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e aí vai abrir todos os dados no formato Shapefile que nós fizemos o download lá do site oficial do IBGE. Eu vou descer, que eu quero abrir aqui os limites dos estados. Já tem aqui mais fácil ó, os limites dos municípios. Já vou abrir logo os municípios brasileiros. Os limites dos países da América do Sul. Ó. Aqui para você posicionar por ordem, né, para facilitar a visualização, você pode clicar com o botão esquerdo em cima do nome, aqui no painel camada, no nome do shapefile, arrasta ele para baixo, ele muda de posição. E aqui embaixo ó, eu vou abrir também o shape Unidades da Federação. Você pode tanto clicar duas vezes em cima do shapefile aqui com o botão esquerdo do mouse, ou então você pode clicar com o botão esquerdo, segurar, arrastar e jogar aqui na área de trabalho. Perceba que agora eu abri a Unidades da Federação duas vezes. Então essa é uma das formas de você abrir aí os seus dados vetoriais, né, aqui no QGIS. Outra forma é você clicar aqui nesse painel, nessa barra de ferramentas, gerenciar camadas. Você pode clicar aqui, ó, adicionar camada vetorial. Por aqui vai abrir essa caixa de diálogo. Você vai ter que localizar onde é que está o seu dado vetorial, para depois você adicionar aqui, né? Eu vou abrir um aqui só para mostrar para vocês. Ó. Eu vou lá na unidade C do meu computador. Estou clicando só com o botão esquerdo do mouse. Ó. Abrir o banco de dados. Deixa eu abrir aqui. Por aqui você tem que se atentar. Você deve abrir sempre a opção,
extensão .shp. Eu vou abrir os trechos ferroviários do Brasil, ó. Você vai clicar aqui em abrir, e aí ele vai perguntar aqui uma série de informações. Deixa eu só clicar aqui em adicionar. Pronto, já adicionou. Não precisei indicar essas informações, ele já inseriu direto. Então eu consegui também abrir por ali, ó, o shapefile com os trechos, né, ferroviários do Brasil. Então por aqui também eu consigo abrir, né? Aqui é a mesma, da mesma forma que eu adicionei aqui nessa barra de ferramentas gerenciador, gerenciar camadas. Por aqui, ó, em barra de ferramentas do gerenciador de fontes de dados, eu também consigo abrir uma nova camada shapefile, né? Se bem que aqui, deixa eu só verificar, aqui eu vou criar. Não, aqui eu vou criar uma nova camada. Abrir não é aqui. Então, por enquanto, eu posso, pelo painel, pelo gerenciador, gerenciar camadas, aqui adicionar camada vetorial. E eu acho que aqui em camadas você consegue também criar nova camada, adicionar camada. E aí você vai abrir a mesma ferramenta que abrimos ali, adicionar camada vetorial. Então por aqui você também consegue adicionar aí camadas vetoriais. Percebam que navegando aqui pelo painel navegador é bastante prático, você consegue acessar aí com bastante facilidade as informações. Se você clicar aqui nessa setinha do lado, ó, vai abrir os campos disponíveis aí para esse dado vetorial, né? Como se fosse a tabela, não é isso? Só que para você abrir o dado do shapefile, você vai clicar nessa seção, nessa parte superior, né? Você vai clicar aqui em cima do nome LML vila underline p.shp. Você vai clicar duas vezes com o botão esquerdo, ou então você vai clicar, segurar e arrastar aqui para a área de trabalho. Agora eu abri uma nova feição, que são as vilas do Brasil, né? Então perceba que abrir um dado vetorial, um shapefile aqui no software QGIS é muito fácil, é muito simples. Lembrando que é altamente recomendável que você acesse os demais shapes disponíveis, explore a base de dados. É importante você treinar como é que também que exclui um dado vetorial aqui no painel camada. Nesse caso é só você vir aqui, ó, clica com o botão esquerdo do mouse, clica com o direito, remover a camada, ou então você também pode clicar aqui, ó, nessa opção aqui em cima, remover camada. Clica com o botão esquerdo do mouse, depois com o botão esquerdo do mouse novamente, excluir a camada. Bom, para você dar zoom, tem um vídeo que eu já disponibilizei. É importante também você explorar essas ferramentas de zoom. Vou dar zoom aqui para o estado de Goiás, para o Distrito Federal, né? Eu moro em Águas Lindas de Goiás está bem aqui, né, na parte oeste do Distrito Federal. Então é importante aí você treinar, utilizar o zoom, né? Bom, o objetivo do vídeo era esse, estudarmos, vermos aí o que é um shapefile, para que o shapefile serve, a estrutura de um shapefile e como abrir um shapefile aqui no QGIS. Então procure treinar bastante, explore aí as múltiplas possibilidades, verifique os vários shapefiles que estão disponíveis naquela base de dados que baixamos do IBGE. Até o próximo vídeo.